Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Afonso Monteiro. Amigos ouvintes e internautas, nós hoje vamos iniciar o nosso programa retomando o estudo do capítulo 12, A Gênese Mosaica, a partir do item 9. Diz assim Allan Kardec: Moisés, evidentemente, partilhava das crenças mais primitivas sobre a cosmologia. Como os homens do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia está expressa sem alegoria nem ambiguidade nesta passagem, versículos 6 e seguinte, que disse Deus, que o firmamento seja feito no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. Ver capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, itens 3 a 5, aqui da própria Gênese. Então ele faz essa citação e continua. Uma antiga crença fazia considerar a água como princípio, o elemento gerador primitivo. Moisés também não fala da criação das águas, que parecem já existir. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço que a imaginação representava, vagamente ocupado pelas águas e em trevas. Antes da criação da luz, eis aí porque Moisés diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sendo a terra considerada como formada no meio das águas, era preciso isolá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóbada sólida que separava as águas de cima das que estavam sobre a terra. Para compreender certos trechos da Gênese, continua Kardec, é indispensável que nos coloquemos sob o ponto de vista das ideias cosmogônicas, da época da qual ela é o reflexo. Com o progresso da física e da astronomia, semelhante doutrina é insustentável. Entretanto, Moisés atribui essas palavras ao próprio Deus. Ora, uma vez que elas exprimem um fato notoriamente falso, de duas uma, ou Deus se enganou na narrativa que fez da sua obra, ou essa narrativa não é uma revelação divina. A primeira hipótese, não sendo admissível, é forçoso concluir que Moisés exprimiu suas próprias ideias. Então, aqui, amigos ouvintes, Kardec ele vai estar fazendo umas considerações acerca das informações prestadas por Moisés na obra A Gênese, na Gênese Mosaica. Então, ele faz um questionamento aqui, e aí é importante essa comparação, essa colocação que Kardec está fazendo sobre a obra de Moisés, fazendo essa crítica à Gênese Mosaica, no sentido de que ele está afastando aquilo que não é compatível, não é testado cientificamente, ou melhor, é comprovado cientificamente que aquilo não pode ter ocorrido, para chegar à conclusão que, se realmente essa informação foi prestada, se essa informação consta na Gênese Mosaica, e realmente consta, ela não é uma informação divina, ela não é algo que divino, o que não descaracteriza e nem afasta a credibilidade e a confiança na Gênese Mosaica como num todo. Mas em específico nesse tópico, que ele repete aqui, quando ele diz, né, que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas das águas.
Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. Então, para a gente cristalizar essa ideia aqui, para a gente ter uma visão concreta, é como se ele tivesse construído algo no meio das águas, ou seja, tem água em cima e tem água embaixo, e aí você faz uma construção ali, você separa as águas e cria alguma coisa. Então, Kardec ele vai chegar à conclusão, através dos ensinos científicos, que essa possibilidade, na verdade, não é concreta. Então, ele afasta essa ideia e vai procurar entender por que ela consta ali da Gênesis. Então, a gente pode considerar que, se toda a informação ela é divina, Deus não poderia ter falado isso, não poderia ter enviado essa informação. Então, ele chega à conclusão que isso, na verdade, era uma ideia do próprio Moisés, baseado ali nas suas crenças da época, nas suas ideias, ou até uma própria alegoria criada pela sua imaginação, mas Kardec vai afastar essa ideia desse firmamento sobre as águas, e vai dizer que isso, na verdade, é um posicionamento de Moisés. Isso não pode ser divino, e é a conclusão que a gente realmente chega. O que isso, de alguma maneira, não descaracteriza toda a obra. Mas para nós isso é importante, porque Kardec ele coloca isso como um ponto principal, é o controle universal das informações que você precisa ter, e também você observar essas informações e analisá-las sobre a luz da racionalidade, da lógica e do bom senso. Ou seja, ter uma reflexão racional e lógica sobre isso, e científica também, para que a gente não acredite em tudo aquilo que nos é informado. Do ponto de vista das religiões, isso é importantíssimo. Não é igual a posição mais ou menos de São Tomé, que quando Jesus aparece materializado, ele pede uma prova para Jesus de que realmente era ele, pede para ver as feridas e querer tocar nas feridas de Jesus, que foram consequências da sua crucificação. Então ele não acreditou que aquilo fosse Jesus e pediu uma prova sobre aquilo. Nós não vamos ser assim tão incrédulos a esse ponto, mas a partir do momento em que você recebe uma informação, e isso a gente vai utilizar basicamente para tudo na nossa vida. Então, a importância do ensinamento da doutrina espírita. Kardec, quando ele começa a desenvolver o ensino da doutrina espírita, ele utiliza o controle universal e fazia comparações desse controle. Então, como é que funcionava esse controle? Ele catalogava informações de vários pontos, de vários médiuns diferentes aqui da Terra, né? Ele tinha contato com esses médios. Então ele recebia aquelas informações, recebia de um lado, recebia de um outro lado, de locais distintos, de médios distintos, de pessoas que não tinham possibilidade de se comunicar. E aí ele comparava para ver que aquelas informações, se elas tinham semelhança, se eram mensagens iguais. Se tivesse diferença, ele descartava. Então ele ia catalogando aquilo ali, codificando, e ia passando também pelo crivo da razão e do bom senso, vendo se aquilo era compatível. Então, e isso, na verdade, ele construiu a doutrina espírita, na verdade, ele codificou a doutrina espírita baseado nessa pedagogia. Vamos comparar, vamos ver se isso aqui realmente é factível, se isso é possível, se isso é lógico e se isso faz sentido. E vamos ver se outros médiuns de outros pontos que não têm possibilidade de se comunicarem, se eles também estão dando a mesma informação. Então, a partir daí, ele foi descartando aquilo que não era possível e foi colhendo todas aquelas informações que ele passava por esse crivo, e também recebia isso de outros pontos, o que certificava que a informação era correta. Então, e muitas vezes a gente recebe as informações, as mensagens, não só das religiões, mas principalmente
através de redes sociais, e a gente vai repetindo ali aquelas informações sem passar pelo crivo da razão, do bom senso e ter uma confiança em quem está passando aquela informação. Então, Kardec ele tinha esse cuidado. Ele recebia as informações, ele verificava primeiro se aquela informação era uma informação séria, se aquela mensagem era uma mensagem séria, passava por aquele crivo da razão, do bom senso e verificava também as fontes das informações. E com isso ele foi construindo uma doutrina sólida. Então, na religião nós também temos muito isso, porque às vezes as pessoas, os líderes religiosos falam algo para nós e a gente muitas vezes toma aquilo como verdadeiro, sem fazer esse controle, sem passar isso pela razão do bom senso, da crítica. E é óbvio que a gente tem que fazer isso com cuidado, né, com educação, para que a gente não se torne também uma pessoa ali chata nesse ponto, né? Vai duvidar de tudo, vai criticar tudo, não. Simplesmente é você, inicialmente, não tomar tudo ao pé da letra e acreditar cegamente em tudo. E a fé raciocinada que Kardec nos ensina é justamente nesse sentido. Você tem que passar isso pelo crivo da razão. Mas, amigos ouvintes, nós estamos apresentando o programa Luz na Penumbra com o estudo da obra Gênese Mosaica a partir do capítulo 12, itens 9 e seguintes da obra A Gênese, aqui comigo, André Monteiro. E Kardec continua aqui no item 11. Moisés está mais perto da verdade quando disse que Deus formou o homem com o limo da terra. A ciência, com efeito, nos mostra que o corpo do homem é composto de elementos tirados da matéria inorgânica, ou seja, do limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria pueril na aparência, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Ela tem por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem e, por consequência, sua igual perante Deus, não uma criatura à parte, feita para ser dominada e tratada como escrava. Saída da sua própria carne, a imagem da igualdade é muito mais expressiva do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo limo. É dizer ao homem que ela é igual a ele e não sua escrava, que ele deve amá-la como parte de si mesmo. Então aqui Kardec aproveita para tecer um comentário acerca da criação, do surgimento do corpo do homem, e a partir dessa ideia, dessa concepção, ele faz um comentário acerca da igualdade dos direitos entre os homens e as mulheres. A doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, também traz um capítulo específico sobre a igualdade do direito dos homens e das mulheres. É importante essa colocação, porque durante muito tempo, ainda hoje, nós temos verificado certos tratamentos preconceituosos, discriminativos, temos ideia de que isso tenha diminuído, mas ainda é público e notório que há um tratamento diferenciado em relação às mulheres e até alguns pontos muitas vezes preconceituosos. Então, se naquele tempo Kardec ele traz essa distinção, é porque isso acontecia. Na época que a Gênese Mosaica foi constituída, foi apresentada por Moisés, essas diferenciações eram muito mais latentes ainda. Até porque o hebreu ele tinha a mulher realmente como uma submissa, era uma figura submissa, ela não podia frequentar certos locais, ela tinha uma série de condições e de restrições ao exercício da sua liberdade. Mas o ponto principal disso é que, com o tempo, e até há uma passagem em que Jesus, com a mulher samaritana, em que essa mulher ela sofria dois tipos de preconceitos. O primeiro,
por ser mulher, ela já sofria restrições em relação a isso. E o segundo é por ela ser de Samaria, por ser uma mulher samaritana. E a Samaria era considerada um povo herege, eles sofriam mais preconceitos ainda, e apesar também de ser uma das tribos, eles também sofriam preconceitos do povo hebreu. Então, nesse episódio, nesse evento do poço, em que Jesus vai até o poço para beber água, ele pede para aquela mulher lhe servir a água, ela lhe responde: mas como tu, sendo judeu, me pede água a uma mulher e que sou de Samaria? Então, ela faz essa colocação, porque você como judeu deveria saber que vocês não têm uma boa relação com os samaritanos, porque os consideram inferiores, nos consideram inferiores, e ainda por cima eu sou mulher. Então isso era muito... Era uma discriminação muito grande sofrida pelas mulheres. Então Kardec aproveita esse texto para justamente falar sobre isso, falar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, porque se a mulher ela saiu da costela de Adão, isso é um sentido figurado, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ele é feito da mesma matéria, ela é parte disso, ela na verdade é constituída igualmente como um homem, então ela tem os mesmos direitos. Muito mais do que do ponto de vista material, essa afirmação da Gênese, ela é de profunda sabedoria no sentido de dizer, os direitos, e a mulher ela é igual não porque ela foi constituída da mesma matéria do homem, mas porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, e o Pai não distingue homem, mulher, brancos ou negros, africanos ou brasileiros ou americanos, enfim, todos são amados da mesma maneira por Deus. E todos devem receber o mesmo tratamento e ter as mesmas condições e as mesmas possibilidades. E é isso que é a mensagem que fica. Então, Kardec, ele também vai trabalhar isso em O Livro dos Espíritos, ele faz esse questionamento aos espíritos, aos benfeitores espirituais, nas questões 817 e seguintes, que fica no capítulo da Lei de Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então Kardec ele faz esse questionamento aos espíritos. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e possuem os mesmos direitos? E os benfeitores respondem com uma outra indagação. Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então eles não só atestam como confirmam com uma outra questão. Se eles têm as mesmas possibilidades, então ele conferiu ao homem e à mulher os mesmos direitos. E aí Kardec pergunta logo na questão seguinte: de onde provém a inferioridade moral da mulher em alguns países? E eles colocam, os benfeitores: é do domínio injusto e cruel que o homem adotou para com ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força faz o sentido. Então, em alguns países, a mulher ainda hoje é muito submissa, até no sentido daquele homem poder constituir mais de um matrimônio, mais de um casamento. Em alguns países, como por exemplo na Índia, há relatos de que as pessoas estavam até abortando e abandonando quando o sexo da criança já descobriam que era do sexo feminino. Então ele estava tendo um problema muito grande porque só estavam nascendo os homens, estavam meio que descartando, se esse é o termo mais adequado, as pessoas, os filhos do sexo feminino, porque aquilo era considerado um problema para eles. Que lá tem problema de dote, tem uma série de situações ainda nas castas indianas. Então, hoje eles procuram equilibrar mais essa situação
porque as mulheres sofrem ainda uma distinção muito grande. Em alguns países elas têm que andar com o corpo completamente coberto, não pode sequer mostrar o rosto. Então, essa é uma questão que, no tempo de Kardec, 1857, que é essa versão do Livro dos Espíritos, isso estava muito latente, mas até hoje isso ainda continua muito forte em alguns países. Então ele vai dizer que essa inferioridade atribuída à mulher, isso nada mais é do que um domínio injusto que o homem adotou para com ela. Então é o resultado de uma instituição social, isso não é de Deus, isso não é divino, isso é uma regulação equivocada da sociedade humana. E aí ele continua na questão 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Os benfeitores respondem: para lhe indicar funções especiais. Então você vê que a mulher, ela possui funções especiais às dos homens. E ele diz: o homem sendo mais forte, a ele cabem os trabalhos rudes. A mulher cabem os trabalhos leves, e a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a passar pelas provas de uma vida cheia de amargor. Então você vê que determinadas funções são atribuídas ao homem, mas ele diz isso aqui em relação a trabalhos físicos, a trabalhos rudes, a trabalhos manuais. Até porque a inteligência, ela não está associada ao organismo físico. É óbvio que um cérebro, ele precisa ter condições para extravasar a inteligência, a faculdade intelectual daquele espírito, mas é uma faculdade atribuída ao espírito e não ao organismo físico. É óbvio que o espírito, dependendo da prova dele, ele pode vir com um cérebro limitado na sua inteligência, com alguma limitação, mas isso não é um problema, não é um atributo catalogado ao cérebro físico, e sim é uma necessidade do espírito, ou seja, a inteligência é um atributo do espírito, independente dele ser homem ou dele ser mulher, ele vai atingir essa capacidade intelectual e moral. E agora, em relação à força física, aí sim há uma limitação, porque a mulher, ela possui limitações que a levam a desenvolver outras tarefas do ponto de vista da capacidade física. Aos homens, aqueles trabalhos mais rudes, mais fortes, e a mulher, outras atividades especiais. E nós podemos citar a principal, que é dar a vida. O homem, ele não tem essa possibilidade. É óbvio que um depende do outro para gerar uma vida, mas quem vai fazer a gestação, quem vai carregar 9 meses, via de regra, o bebezinho dentro do seu útero, no seio de seu útero, é a mulher. Então essa é uma função especial atribuída a ela, que a ela compete desenvolver esta missão. É óbvio que sempre em conjunto com o pai, mas a gestação, ela é única e exclusiva da mulher. Então, e Kardec ele vai continuar seguindo aqui nas questões 817, 821, 22, tratando desse tema da igualdade dos direitos da mulher e dos homens. E seria interessante depois os amigos ouvintes fazerem essa leitura, essa reflexão sobre esse ponto. Então, voltando aqui a Gênese, nós vamos ter agora o Kardec, ele encerra então aí no item 10, ele vai falar sobre isso, voltando aqui a esse ponto, né, que ele fala dessa igualdade já no item 11, ele vai falar dessa igualdade. Ele trata inicialmente falando na questão no item 10 sobre, com o progresso da física e da astronomia, que essa teoria do firmamento sobre as águas ele está equivocado. Aí no item 11 ele vai falar sobre essa igualdade dos direitos do homem e da mulher, como uma alegoria, essa questão da formação da costela de Adão, mas que na verdade todos eles são filhos do mesmo Pai e do mesmo Criador. Então, amigos ouvintes, nós vamos encerrando aqui o estudo de hoje. Começaremos na próxima semana
a partir do item 12, continuando com essa explicação que Kardec vai fazendo, com essa comparação da Gênese mosaica com a própria ciência, e nós vamos nos despedindo, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Nossas vibrações extensivas aos nossos seguidores e seguidoras, os internautas que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro em todos os nossos canais de comunicação. Nós continuamos o estudo do capítulo 9 da primeira parte desta obra, em que nós estudamos os demônios, e estamos no início do estudo sobre a origem da crença nos demônios, e contamos mais uma vez, estamos muito contentes com essa presença, do nosso querido irmão, amigo e companheiro aqui da Rádio Rio de Janeiro, Marcos Demário, para as suas generosas observações a respeito deste tema. Nós continuamos então e vamos agora para o item 3 do capítulo 9 desta obra. Você quer ler? Claro, vamos fazer a leitura. Se nos remontarmos a estes últimos, e aqui Kardec então, está se referindo aos homens primitivos ligados à natureza, então surpreender-nos mais exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente os que concernem a satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Acreditando num poder extra-humano, e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhes importa, atribuem-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. E por nada conceberem fora do mundo visível e tangível, tal poder se lhes afigura identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem. Daí o culto voltado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Este lhe parece natural, ao passo que aquele mais o afeta. Nem por outra razão se explica, nos cultos primitivos, as cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi, seguramente, realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. Muito bem. Então, aqui está então o item 3, onde Allan Kardec está fazendo aqui um esforço histórico, né? Ele está falando aqui da nossa evolução humana e lembrando como que os cultos, os rituais, os sacrifícios tiveram início aqui na humanidade.
Ele lembra aqui que no nosso estado primitivo, como nós não tínhamos um alcance fora das questões imediatas da matéria, nós começamos a entender, sim, que existia o bem e existia o mal. Tudo ligado às forças da natureza. E ele lembra muito bem aqui, Nádia, que nós dávamos e ainda damos mais importância ao mal. Mas por quê? Porque o mal nos atinge diretamente. Você perder a plantação, você ficar doente e assim por diante. Então, entrevendo, mas sem conseguir explicar, um poder além da matéria, mas representado pelos elementos materiais, nós começamos a fazer cultos e rituais. Mas cultos e rituais ao mal? Sim, mas no sentido de apaziguá-lo, de solicitar que ele não mais prejudicasse. E fazendo uma barganha. Bom, olha, gente, nós vamos sacrificar aqui este animal. E às vezes até humanos, não é? Pessoas, e até humanos. Crianças até também. Tudo isso foi feito, mas entendendo, não fazíamos isso por maldade. Muito pelo contrário. Mas como nós não conseguimos explicar era para agradar, situações, né, esse poder. Esse poder. Né? E principalmente esse poder do mal, porque o poder do mal muito prejudica. Então você vai criar rituais, você vai fazer alguma coisa, e tudo muito materializado, porque esse era o nosso conhecimento à época, não tinha como ser diferente, para então apaziguar esse poder do mal que nos atingia. Que é o suposto poder do mal. Sim. Mas você veja que nós estamos aqui estudando agora este item que trata fundamentalmente, no fundo, da relação da criatura com o poder. Sim. Né? Quando ela identifica que há um poder e que ela está abaixo daquele poder, contra o qual ela não pode lutar e vencer, então ela faz a barganha. Exato. Que você acabou de classificar, categorizar exatamente assim. É fazer uma barganha com o mal para ver se nós o compramos para que ele não invista mais e se dê por satisfeito com isso que nós oferecemos. E aí passamos a oferecer o que nós temos de mais precioso, que é a vida. Sim, exatamente. Porque é o nível de compreensão ou de estágio evolutivo em que nós ainda nos encontramos. É claro que hoje, com a civilização humana, se é que podemos chamar civilização, né, já que os espíritos dizem que nós somos apenas uma sociedade mais avançada, mas falando então em termos de civilização humana, isso hoje, pelo menos para uma parte aqui da humanidade atual, isso realmente nos horroriza. Nossa, isso não, hoje sim, inconcebível fazer uma coisa dessas. Mas na época, onde nós estamos ligados exclusivamente às questões materiais, e como você muito bem colocou, bem, como é que eu vou apaziguar esse poder que está me fazendo mal, que está fazendo mal aqui à minha coletividade? Oferecendo aquilo que eu tenho e que seja de importância, porque eu não posso dar qualquer coisa, né? Só o que eu der de muito importante. Porque já que há inundações, intempéries que às vezes ceifam também as vidas, então eu ofereço vida. Exatamente. Não é? E, claro, com aquela crença de que oferecendo isso, né, esse poder que está acima de nós e que está causando o mal, ele vai se apaziguar. Agora, as forças da natureza agem de forma natural, né? Normal. Então, o que acontece é o seguinte, então você faz um ritual e faz todo um sacrifício. Como naquela época nós não tínhamos, né, a conquista da meteorologia como temos hoje, nós não sabíamos que logo na sequência o tempo iria chover, melhorar, iria efetivamente mudar para melhor, né? E isso acontecia. Ora, como acontecia, você relaciona uma coisa com a outra. Então, olha só. Foi por isso. Foi por isso. Quer dizer, eu fiz o sacrifício daquilo que era mais importante
para mim, entregando esse poder. O poder aceitou o sacrifício, se apaziguou, agora o sol voltou, está tudo normal. E se não desse certo, oferecia mais. Sim, até apaziguar esse aumentava poder. A oferta. Exatamente. O que é uma questão muito primitiva de raciocínio, mas é natural, né? Na trajetória evolutiva. Exato. Agora, esses sacrifícios humanos, que à época tinham, digamos assim, essa proposta, uma manifestação teológica, nós vemos hoje sacrifícios humanos na Terra por razões até religiosas, né? Sim. Nós temos em uma parte do nosso planeta, não é, grupos que fazem isso por convicções religiosas ou por outras intenções, né? Ou por brutalidade mesmo, por primitivismo, porque nós também sabemos, não é, Marcos, que o nosso planeta está atravessando uma fase de transição de importância maior, porque nós estamos transitando de uma vibração de brutalidade, de primitivismo, para uma vibração de orbe regenerado, de planeta regenerado. E esses espíritos estão tendo as últimas oportunidades para permanecerem neste planeta, porque quando desencarnarem, já não mais reencarnarão na Terra. Onde é que eles vão desencarnar novamente, hein, Marcos? Bem, aí vem a colocação de Jesus, e que o Espiritismo estuda, né? Exatamente. Há muitas moradas na casa de meu pai. É inconcebível, não é, Nádia? Olhar para esse universo com bilhões, trilhões de astros, né? E só a Terra ser habitada. Não dá para nós. E ser habitada por isso. quem está habitando, né? Pois porque nem são seres lá muito dignos de grandes elogios, né? É verdade. Então, o que acontece, né? Esses espíritos, que seriam o fator de perturbação para a humanidade regenerada, eles serão deslocados para outras humanidades, em planetas, né, em mundos, então, mais compatíveis com o estágio evolutivo deles. Mas eles poderão, sim, retornar à humanidade terrena, pelo seu próprio esforço. Compreendendo a lei divina, e aí já fazendo o bem lá no outro mundo. Ou seja, tudo se une, né? Tudo se encadeia. Está tudo perfeito, né? Como perfeito. nós, né, Nádia? Exatamente. Na medida em que também evoluirmos, nós chegará o dia em que sairemos, abandonaremos a humanidade terrena. Porque nós teremos vamos já ascender outros níveis, outros planos vibratórios evolutivos. Então, tudo é a lei da evolução. Exatamente. Nós estamos juntos aqui, nós, Nádia do Couto Vale e Marcos Demário, com vocês, amigos ouvintes, internautas, seguidores e seguidoras, no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, na questão dos demônios que Kardec nos apresenta aqui neste capítulo 9 da primeira parte. Então, necessariamente havia uma certa correlação. Animais nocivos e coisas úteis eram associados também a plantas, a frutos, as coisas que eram de utilidade, de prazer até, né? E as coisas de desconforto e até de sofrimento. Então, o homem, durante muito tempo, não compreendeu, então, nada além do mal e do bem físicos, que é esta fase. Mas depois, no curso das encarnações, a humanidade vem evoluindo e já atingiu determinados níveis no trato da inteligência. Se nós pegarmos como exemplo aqui dessa evolução humana, se nós entrarmos no que os historiadores começam a chamar das antigas civilizações. Vamos destacar aqui a antiga civilização egípcia, que é muito antiga. Sim. Os egípcios, nesse quadro de evoluir, eles foram, por exemplo, conquistando o rio Nilo. Da observação, ou seja, da prática,
eles começaram a entender aquela questão das enchentes, né? O recuo do rio, o avanço do rio, a questão das monções, as chuvas. Pouco a pouco eles começaram a dominar. O que era mítico no início, eles perceberam que era algo físico e que podia ser dominado. Eles criaram sistemas de irrigação, por exemplo, comportas, e começaram a dominar o rio para que aquele rio sempre sustentasse a produção agrícola deles. Daí porque os antigos egípcios acabaram criando uma civilização exuberante em relação aos demais, que ainda se mantinham mais primitivas e que não tinham esse controle, não tinham esse conhecimento. Ou seja, o avanço intelectual, o avanço da inteligência começou a mudar. Mas, se olhar o Antigo Egito, nós vamos ver que as práticas místicas, os endeusamentos, eram abundantes. Os rituais continuavam, mas começaram a modificar. Eles começaram a se modificar porque a inteligência começou a avançar. E como Kardec fala aqui neste último parágrafo do item 3, o que começa a acontecer aí? Você começa a adentrar para os valores de ordem moral, pouco a pouco. E aí, daqui a pouco, você condena o sacrifício humano, de criaturas humanas. Não, isso não é mais concebível. Nós temos que parar com isso. Então, os rituais começam a mudar. Tudo isso e passaram a ser com frutos, com flores. Exato. Os templos começam a surgir, as orações. É interessante do ponto de vista dessa exuberante, como você classificou, claro, com muita propriedade, civilização egípcia. Nós lembramos que vieram espíritos de outros planetas que aportaram aqui à Terra em várias regiões, no Egito, na China, na Índia, na Grécia, para lançarem aqui as sementes da civilização. Então, esses espíritos foram ensinando as populações, no caso aí as populações ribeirinhas, a entenderem o valor da água para a civilização. E até hoje, muitas guerras se fazem, e lá no Oriente se fazem hoje guerras e grandes conflitos estão em curso, aparentemente por razões religiosas, políticas, mas no fundo, ou sozinha ou aliada a esta, é a grande causa da água. Quem tiver água sobrevive, quem não tiver água não sobrevive. É verdade. É simples assim, né? E nós temos que lembrar que realmente nem toda a humanidade está no mesmo grau evolutivo. Nós temos diferentes graus e basta olhar o noticiário e o que nos acontece. Mas hoje em dia, como estamos muito mais intelectualizados, mas isso não significa que estejamos moralizados, essa intelectualização nos leva muitas vezes a distorções nos entendimentos. Então nós vemos muito radicalismo, muita interpretação ao pé da letra, e ainda vigora um certo quê de que eu sou superior, que a minha doutrina religiosa é melhor do que a do outro. Que é o que nós estudamos como fundamentalismo. Exatamente. E nós, espíritas, por exemplo, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque Kardec, ele não cunhou fora do espiritismo não há salvação. Ele diz, fora da caridade não há salvação. E quando nós falamos de caridade, isso não se liga nem à doutrina religiosa. Eu posso ser ateu, materialista, mas extremamente caridoso. E por isso que ele disse, não é? É boa toda religião que conduz o homem a Deus. Ora, só se conduz a Deus aquela criatura que praticar o bem, que é a essência da mensagem de Deus, da lei do amor. Eu tive a oportunidade, Nádia, de estar visitando uma escola, fazendo a assessoria pedagógica, e essa escola tem aulas de yoga. Aliás, yoga ou yoga, segundo uma professora e mentora desses termos. Bem, e eu conheci a professora. A professora tem 88 anos de idade. Ó. Mas quando ela entrou
mudou a vibração do ambiente da sala. Ela entrou com uma bondade, com uma luz, com uma coisa assim impressionante. E aí ela me convidou para assistir a aula lá com as crianças, lá no pátio. E eu fui. Então a criançada toda lá do ensino fundamental, do primeiro segmento, crianças, né, na faixa ali de 7 até seus 8, 9, 10 anos. Né? E a criançada toda. E eu fiquei impressionado porque ela ali no colchonete, Nádia, ela fazia exercícios inacreditáveis com aquele corpo. E quando ela se colocou lá na postura de meditação, levando as crianças, e eu fiquei só assistindo e impressionado com aquilo. Depois ela veio se despedir, e com uma espiritualidade e uma mediunidade muito grande, porque ela logo captou certas coisas e as palavras dela já foram para aquilo. Né? E aí você olha assim, puxa, ela não é espírita, certo? Provavelmente nem conhece o espiritismo, mas é uma pessoa extremamente espiritualizada, bondosa, caridosa. E aí você tem aquela vontade assim, eu preciso me colocar debaixo da mesa, porque eu não sou nada aqui diante dela. Meu Deus, que espírito, que coisa maravilhosa. Pois é porque você veja, a yoga, ou yoga, a yoga faz com que o ser aprenda a respirar no ritmo do universo, né? Isso faz com que a criatura entre em comunhão com a criação de Deus. Se estabelece essa conexão a partir de um desejo consciente de o ser se equilibrar e buscar esse equilíbrio através de mecanismos como a respiração, porque você sabe que a base é a respiração, sim, e que vai também harmonizando a respiração com determinados movimentos do corpo. Por isso que muitos deles conseguem fazer tantas coisas inacreditáveis, porque estão já dominando, ou aprendendo a dominar alguns, aspas, segredos da respiração. Vou utilizar a palavra que você falou, conexão, que é isso que nós precisamos ir fazendo dentro do nosso progresso. Conexão com o divino, conexão com o nosso eu superior. Porque eu não sou este corpo e eu preciso me convencer disso, que eu não sou este corpo. Quando eu finalmente me convencer disso, eu vou dar um salto muito grande no meu progresso espiritual. Mas nada dá saltos, na verdade. A lei divina não dá saltos. Então, quando nós estudamos a história da humanidade, como Kardec está fazendo, nós vemos que, paulatinamente, pouco a pouco, nós vamos saindo do primitivismo, vamos entendendo cada vez melhor esse poder superior e vamos, então, transformando as nossas manifestações, que passam a não ser tão materiais e começam a ser cada vez mais espirituais. Agora, Marcos, nós estamos aqui tecendo esses comentários a partir do texto do nosso querido codificador, mas isso aqui está no capítulo Os Demônios. Sim. Então, os demônios são aqueles espíritos que não conseguiram, não quiseram, não se esforçaram sair daqueles estágios menos avançados, digamos assim, anteriores? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Para vocês espíritas, né? Para o espiritismo, quem são os demônios, afinal de contas? Eles existem, deixam de existir? Para nós, o demônio, ou o diabo, ou Satanás, ou Lúcifer, enfim, né? Nada mais é do que um espírito criado por Deus como qualquer que não outro, avançou. Mas que não avançou. Que não avançou. Que ele ainda não compreende o bem. Mas ele vai sair desse estágio com toda certeza. Certamente, mesmo que ele não queira. Mesmo que não queira. A lei de Deus, a vida com maiúscula, vai empurrá-lo para o caminho. A lei divina permite que estacionemos no nosso progresso. Mas esse por algum estacionar, tempo. Exatamente. Não esse estacionar não é sempre. infinito, ele não é. Não, porque a lei divina é de evolução. Então, os mecanismos da lei divina vão nos impulsionar. Temos liberdade para ficar um pouquinho, nos demorando, cultivando alguns dos nossos defeitos, porém,
A lei não nos deixa ficar aí parados por muito tempo. Não, nós vamos ser impulsionados, queiramos ou não. Exatamente. Mas, lamentavelmente, nós paramos hoje aqui no nosso programa, agradecendo mais uma vez a você, Marcos Demário, que esteve aqui estudando conosco o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. A paz de Deus, a luz de Jesus e o manto de Maria permaneçam por sobre todos nós hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.